Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou High School DxD, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Pen17 e Fication. Links na descrição do vídeo. A empregada diabólica de Um Sol. Capítulo 1 – Um ato de bondade. Ele finalmente havia chegado. Seu coração estava disparado com o quão perto ele esteve de ser pego, mas ele ainda conseguiu chegar a este lugar com o pergaminho sagrado da vila. Agora, tudo o que ele precisava fazer era esperar que seu professor chegasse para que ele pudesse finalmente se tornar um gênio. Olhando para o coração da vila, o jovem adolescente cantarolava pensativo. Ele conseguiu escapar quase sem ser visto, tendo que recorrer a uma tática barata, mas estranhamente eficaz, contra o Hokage. Quem sabia que o velho gentil que a vila admirava em busca de sabedoria e orientação também era um pervertido? Ainda assim, ele não queria menosprezar sua boa sorte. E ainda era muito cedo até o tempo previsto para encontrar seu professor. Puxando o pergaminho de suas costas, seus olhos azuis olharam para ele de uma maneira minuciosa. O que havia de tão importante nesse pergaminho em particular? Sua curiosidade levou a melhor sobre ele, e ele abriu para dar uma olhada. A primeira coisa que viu foi um jutsu, uma técnica que os ninjas eram capazes de usar. Era uma técnica de clone, e ele fez beicinho ao vê-la. Afinal, foi uma técnica de clone que ele falhou em fazer, e é por isso que ele estava fazendo este teste de maquiagem. Mas, ele deu uma olhada mais de perto. Ao contrário da ensinada na academia, esta técnica de clonagem tornava clones sólidos e exigia uma maior quantidade de chakra, a energia que os ninjas usavam e todos tinham dentro deles. Surpreendeu-o que exigia apenas um único selo de mão, que era na forma de dedos cruzados em um símbolo de adição. Tentando, ele copiou a ilustração do selo de mão e se concentrou, liberando seu chakra enquanto sussurrava, Shadow Clone Jutsu. Um leve estalo foi ouvido e ele manteve os olhos fechados. Ele tinha pouca esperança de que tivesse funcionado, e foi por isso que ele também sussurrou em vez de declarar o jutsu. Abrindo um dos olhos, ele notou uma cópia perfeita sentada à sua frente. Ambos os olhos se abriram completamente enquanto ele observava sua própria aparência copiada. Dos pés para cima, ele viu sandálias ninjas azuis, calças laranja bem largas e presas por um cinto preto, uma camisa igualmente laranja com azul nos ombros e gola grossa branca, e a borla em espiral que o velho Hokage havia dado para ele quando ele começou a academia. No rosto da cópia, ele viu as marcas de nascimento de seu bigode, olhos azuis brilhantes com um toque de violeta neles e seu cabelo loiro ensolarado que espetou erraticamente. A cópia estava perfeita, até a mancha que ele ganhou mais cedo naquele dia no queixo. Uau, ele engasgou. Funcionou. Parece que sim, chefe, respondeu o clone, cutucando o original para provar que era sólido. Essa foi fácil. Mas por que esse clone saiu mais fácil do que o da academia? O clone deu de ombros. Nenhuma pista. Eles teriam continuado a falar, mas um som repentino e um baque forte chamaram sua atenção. Sem hesitar um segundo, tanto o adolescente quanto seu clone correram para onde achavam que estava a fonte. Assim que chegaram, os dois tinham olhares chocados e preocupados em seus rostos. Ela estremeceu enquanto segurava seu lado, pressionando um corte que ela ganhou de um demônio adversário. Com os olhos apertados, ela enviou uma explosão de poder em seu oponente, congelando o demônio no lugar antes de destruir a estátua congelada em que ele havia se tornado. Era uma guerra civil no submundo e ela escolheu se juntar ao lado que tinha rostos novos. Os 4 satãs estavam sendo repelidos pelos demônios mais jovens, tendo se tornado complacentes durante seu reinado. Liderando os demônios mais jovens estava um homem chamado Serzestes, que a mulher acreditava que se tornaria um grande satã. A batalha estava quase terminada e todos, exceto Lúcifer, foram derrotados. Ela estremeceu novamente e tropeçou ligeiramente, mantendo o equilíbrio enquanto se movia para seus companheiros. Sua visão estava escurecendo e ela não conseguia ouvir o que estava sendo dito, mas ainda podia sentir a energia no ar, e estava crescendo. Ela forçou seus olhos a se abrirem mais ao ver Lúcifer retirar um cristal estranho com um núcleo brilhante, e ela ficou preocupada com um sorriso no rosto de Satanás. Vendo que todo mundo estava em suas últimas pernas, ela sabia que as chances de escapar do que quer que fosse aquele cristal estavam diminuindo. Então, quando Lúcifer finalmente jogou o cristal, seu alvo sendo Serzestes, sua mente forçou seu corpo a agir.
Ela convocou suas asas demoníacas, fazendo-as bater o mais forte que podiam para que ela pudesse voar em direção ao jovem líder demoníaco e empurrá-lo para fora do caminho. O olhar de surpresa chocado em seu rosto era igual ao de Lúcifer, e ninguém foi capaz de fazer nada quando o cristal explodiu bem na frente da mulher demônio e a envolveu em um redemoinho de fumaça colorida. O turbilhão cresceu em força, tornou-se um turbilhão que empurrou todos para trás. Quando clareou, ela se foi. A próxima coisa que ela soube foi ser lançada em um mar de cores e luzes rodopiantes, quase cegando-a enquanto a força do espaço a impedia de lutar. Uma luz brilhante foi vista, ficando maior conforme ela se aproximava e seus olhos foram forçados a fechar enquanto a engolfava. Assim que a luz diminuiu, ela sentiu seu corpo bater e romper alguns galhos de árvores antes de finalmente pousar em um campo gramado com um baque forte. A aterrissagem difícil provou ser a gota d'água e ela caiu inconsciente. O adolescente notou a mulher estranhamente vestida que estava espancada e ensanguentada no chão, com um corte particularmente profundo na lateral. Cauteloso, ele e seu clone ficaram ao lado dela e puxaram facas kunai, examinando a área visualmente em busca de qualquer sinal de um agressor. Por um minuto cheio e tenso, eles mantiveram os olhos abertos antes de relaxar lentamente seus guardas. Quem quer que tenha atacado esta mulher não estava mais por perto, se é que estava. Voltando-se para ela, ele viu que sua respiração estava pesada, como se ela estivesse lutando para respirar. Sua preocupação cresceu e ofuscou seu desejo de esperar por seu professor. No entanto, ele não poderia levar o pergaminho com ele, pois seria levado para o lado errado. Ei, espere aqui que Mizuki-sensei apareça, ele ordenou ao seu clone, entregando o pergaminho para ele. Vou levar essa mulher de volta para casa para tentar consertá-la. O clone assentiu enquanto pegava o pergaminho. Não se esqueça do kit de emergência extra que você guardou embaixo do assoalho, chefe. Você vai precisar dele. Assentindo, o loiro original se agachou e ergueu a mulher sobre os ombros, certificando-se de não empurrá-la demais. Ele então fez com que os braços dela caíssem sobre os ombros dele e a cabeça dela descansasse nas costas dele enquanto os braços dele agarravam as pernas dela para apoiá-la. Usando o chakra para manter sua força, ele correu para casa para tratar seus ferimentos, esperando que ela sobrevivesse. Para o clone que o adolescente havia deixado para trás, a última meia hora foi um momento surreal de revelação. Para começar, seu professor da academia, Iruka Umino, o encontrou e o repreendeu por roubar o pergaminho sagrado. O clone então disse ao homem que ele havia feito isso porque Mizuki havia dito a ele que era parte de um exame de maquiagem para que ele pudesse se tornar um genin. Ele foi ainda mais longe e disse que era um Shadow Clone e que o original estava fazendo algo mais crucial. Antes que Iruka pudesse interrogá-lo mais, Mizuki apareceu. O que se seguiu foi a revelação de que Kyuubi, uma raposa de 9 caudas que atacou a vila anos atrás, foi selada nele. O clone não pôde deixar de congelar com isso, mas Iruka ficou furioso com Mizuki por jogar tal bomba em seu aluno e atacou Mizuki com um nível de habilidade que ele não usava desde seus dias como um Chunin ativo. Com Mizuki atendido graças a Ambu chegando ao local, Iruka e o clone foram levados ao escritório de Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage da vila. Este é o lugar onde o clone se encontrava agora, sentado diante do líder da aldeia com uma nova bandana descansando em seu colo. Lamento que você tenha descoberto dessa forma, Naruto, desculpou-se o velho ao clone. Eu tinha planejado contar a você em um ambiente mais adequado, mas o que está feito está feito. O clone de Naruto Uzumaki ficou em silêncio por alguns momentos antes de perguntar baixinho, por que eu? Hiruzen suspirou com isso. Eu gostaria de poder te dizer. Como você está lidando com isso, sabendo que você é um Jinchuriki? Honestamente, eu não sei o que sentir, velho. Quero dizer, agora eu sei porque estou sempre recebendo esses olhares sujos e insultos sussurrados. Eu pensei que era algo que eu fiz, não porque eu estava segurando o ser que quase destruiu nossa casa. Se você precisar conversar mais sobre isso, pode sempre vir até mim. Tudo bem? Acenando com a cabeça, o clone estava prestes a sair antes que ele se lembrasse de algo importante. Velho, antes de Iruka-sensei aparecer, Boz e eu encontramos esta mulher inconsciente por perto. Pelo que vimos, ela estava em uma luta muito dura e caiu em alguns galhos antes de encontrá-la. Os olhos de Sarutobi se arregalaram de surpresa. Você viu quem ou o que fez isso com ela? Não, quando chegamos lá ela estava sozinha. Boz a levou de volta para seu apartamento para remendá-la antes que ele me deixasse para trás com o pergaminho sagrado. O Hokage assentiu,
embora escondesse a suspeita de aparecer em seu rosto. Então é melhor vermos como esta mulher está, afirmou antes de se mover para o adolescente loiro, colocando a mão em sua cabeça antes de ambos desaparecerem em uma explosão de fumaça. Droga! Amaldiçoou o Naruto original enquanto ele cuidadosamente tecia uma agulha e um fio solúvel na pele da mulher, costurando o corte profundo. O que quer que tenha cortado seu lado quase atingiu seu músculo. Ele então pegou 2 pedaços de madeira resistentes e amarrou-os firmemente em torno de seu antebraço esquerdo. Alguns arranhões e contusões, um corte profundo em seu lado, um braço quebrado. Ele colocou as costas de sua mão contra a testa dela e se encolheu, e uma temperatura alta. Pelos Kami, o que diabos aconteceu com você? Ele estava nisso desde que chegará ao seu apartamento, deitando a mulher em um colchão para que pudesse limpar suas feridas e remendá-la. A respiração dela piorou quando ele chegou, e ele trabalhou freneticamente para fazer o que pudesse para ajudar a aliviar a dor dela. Felizmente, sua respiração melhorou com o tempo que ele trabalhou nela, mas sua temperatura ainda estava acima do normal, e isso o preocupava. Ele trocou a água que estava usando para umedecer a testa dela, certificando-se de que estava fria antes de enxugá-la novamente. Uma vez feito isso, ele suspirou cansado e quase desabou na cadeira que havia colocado perto de onde ela descansava. Ele esfregou o rosto em uma tentativa débil de ficar acordado, o final da noite e sua adrenalina cheia de preocupação cobrando seu preço. Aproveitando esse momento, ele olhou para sua paciente mais de perto, observando suas feições. Ela tinha cabelos prateados longos em cascata que atingiriam a parte inferior das costas se ela estivesse de pé, pele impecável que era de uma palidez deslumbrante, embora não doentia, e uma figura linda que estava sendo coberta por uma roupa que havia sido rasgada, queimada, arranhado e rasgado. O macacão em si era de cor preta com desenhos em redemoinho azul, e tinha um material mais grosso em certas áreas, fazendo deduzir que era algum tipo de armadura. Embora ele não soubesse de que cor eram os olhos dela, tudo mais havia mostrado a Naruto que, quem quer que fosse essa estranha ferida, ela era uma mulher que poderia ser o epítome da beleza sem nem mesmo tentar. Ele estava feliz por ter conseguido manter o foco o suficiente para envolver o peito dela em bandagens por trás. Nunca em sua vida ele esteve em uma situação em que uma mulher precisava ser despida de suas roupas, então era extremamente estranho para ele ter que cuidar de seus ferimentos com o peito aberto para ele ver. Apenas o que diabos você passou? Ele perguntou suavemente para sua forma de descanso enquanto sua luta para ficar acordado acabou em sua perda. Graifia Lucifuge gradualmente tornou-se consciente de si mesma conforme a consciência retornava. Abrindo lentamente os olhos que eram da mesma cor prateada deslumbrante de seus cabelos, ela ergueu a mão para protegê-los da dureza da luz que os invadia, um ato que provocou um estremecimento de dor em seu flanco. Levando a outra mão para o lado e a apoiando com cuidado, ela sentiu pontadas na área dolorida. Ela olhou para o lado, notando que as suturas estavam muito bem costuradas. Ela também notou que estava nua, pelo menos da cintura para cima com o peito enfaixado. Seu braço ferido também foi tratado e uma tala foi colocada em torno dele para mantê-lo reto. Ela deu uma olhada ao redor para se orientar neste lugar desconhecido. Ela estava no que parecia ser um quarto decadente, se a pintura descascada e os remendos nas paredes fossem algum indicador. Ela então olhou para baixo em direção ao lado onde estavam os pontos e viu que não estava sozinha. Dormindo em uma cadeira ao lado da cama estava um jovem loiro vestindo um agasalho laranja de algum tipo, com as mangas e as mãos cobertas de sangue. Vendo nenhum ferimento em sua pessoa, ela só pôde concluir que o sangue era dela. Foi ele quem me ajudou? Esse menino? Ela imaginou. Ela se levantou lentamente da cama para não agravar ainda mais seus ferimentos, colocando os pés no chão e se levantando. Ela notou que estava de fato quase nua da cintura para cima, já que sua calcinha ainda estava colocada e as bandagens em seu peito estavam bem feitas. Aliviou-a a saber que não haviam aproveitado dela, e imediatamente o nível de estima por seu jovem médico subiu vários níveis. Ela lentamente virou a cabeça para encará-lo, notando quão profundamente ele estava dormindo, e ela não pôde deixar de sorrir agradecida. Você realmente se esforçou, não foi? Apenas para ajudar um completo estranho a quem você não deve nada. Ela refletiu sobre o adolescente loiro cuja cabeça estava jogada para trás na cadeira, dormindo com a boca aberta. Ela não pôde deixar de rir de quão fofo e adorável ele parecia, especialmente com aquelas adoráveis marcas de bigodes de raposa em suas bochechas. Ela silenciosamente deu um passo em direção a ele e parou quando estava parada logo acima dele.
Ela levou a mão ilesa ao rosto dele, afastando algumas mechas de cabelo e acariciando a bochecha dele com as pontas dos dedos. Ela se abaixou lentamente, seu lado mais uma vez lembrando Ad que estava ferido, e beijou sua bochecha suavemente. Obrigada, ela sussurrou para ele suavemente. Nunca antes alguém foi tão desinteressadamente gentil comigo. Levantando-se, ela olhou ao redor da sala e viu a entrada do banheiro. Ela foi lá e encontrou um balde pequeno, um pouco de sabão e algumas toalhas pequenas. Enchendo o balde com água morna e sabão, ela trouxe as toalhas e a água com sabão de volta para o quarto, onde começou a remover delicadamente a jaqueta manchada de sangue que o menino usava. Vamos limpá-lo antes de colocá-lo na cama, ela disse baixinho enquanto começava a mergulhar uma das toalhas na água com sabão e dar-lhe um banho de esponja para remover o sangue endurecido de suas mãos e antebraços. Uma vez que ela terminou e a loira secou, ela removeu os lençóis encharcados de sangue de sua cama e foi para a sala principal de sua residência, não prestando muita atenção ao espaço como um todo enquanto abria os armários em busca de uma mudança de lençóis. Ela franziu a testa quando não encontrou nenhum, embora ela tenha encontrado um cobertor para cobri-lo. Voltando para o quarto, ela se concentrou e usou sua magia para levitar ele da cadeira para a cama que ela estava ocupando, tirando-lhe os sapatos e as calças, deixando-o apenas de cueca samba-canção e camiseta. Depois de deitá-lo na cama, ela o cobriu com o cobertor que havia encontrado. Sorrindo para ele novamente, ela se inclinou mais uma vez e beijou sua testa suavemente. Durma bem, meu salvador. Bons sonhos. Ela sussurrou suavemente, desejando-lhe uma boa noite antes de recolher o que restava de sua roupa, desligar a luz do quarto e sair do quarto, deixando a porta entreaberta. Ela se vestiu da melhor maneira que pôde, considerando o estado de suas roupas, e desta vez levou um momento para estudar o resto da residência do menino. Era um apartamento pequeno que parecia ter apenas 3 cômodos, um quarto híbrido de cozinha, sala de estar, um banheiro pequeno e um quarto de solteiro. A sala de estar e a cozinha pareciam tão ruins quanto o quarto, com pisos e paredes danificados, rachaduras nas janelas com fita adesiva e poeira cobrindo vários pontos. Mas havia algumas coisas que mostravam que o jovem havia tentado animar o apartamento, alguns vasos de plantas e um punhado de fotos em uma mesa gasta encostada no parapeito de uma janela. Ele mora aqui sozinho, e na idade dele? Ele não tem família? Ela refletiu com uma expressão preocupada enquanto olhava para as fotos que o jovem tinha. Eram 3 no total e a primeira o mostrava, embora mais jovem, com um senhor de idade dentro de um escritório. O menino usava um chapéu em forma de diamante que era grande demais para ele, sorrindo brilhantemente para a câmera enquanto o homem mais velho tinha um olhar satisfeito em seu rosto. Ela deu um pequeno sorriso ao vê-lo, vendo pura felicidade nas orbes azuis do menino antes de passar para a próxima foto. Esta era do jovem novamente, um pouco mais velho do que parecia na primeira foto, sentado em uma pequena barraca de comida com outras 2 pessoas. O primeiro era um homem chegando à meia-idade e uma jovem alguns anos mais velha que o garoto loiro. Os 3 estavam sorrindo e a mulher notou uma mensagem escrita no canto. Para Naruto, nosso cliente favorito, dizia, e foi assinado pelas outras 2 pessoas. Então seu nome é Naruto. Ela meditou, satisfeita por finalmente ter um nome para combinar com ele, antes de passar para a foto final. Este tinha um adolescente em sua idade atual ao lado de uma mulher com cabelo violeta penteado de uma maneira que a fazia pensar nas plumas de um pavão, vestindo um grande sobretudo bege. Ambos estavam com um sorriso tão largo que seus olhos estavam fechados enquanto estavam cobertos por manchas de várias cores de tinta. Atrás deles havia uma grande montanha com 4 rostos esculpidos, cada um com uma forma diferente de travessura pintada. Ela riu divertida com a imagem. Outra nota foi sobre este. Gaki, eu me diverti muito com você. Espero fazer isso de novo algum dia. Anko, dizia a nota, e mostrava que os 2 tinham um relacionamento próximo. O pequeno sorriso que estava em seu rosto nunca desapareceu enquanto ela passava pelas fotos, vendo como o adolescente estava feliz em cada uma. No entanto, uma parte dela percebeu que ele provavelmente era um órfão e esses poucos momentos de felicidade pareciam ser os únicos dignos de comemoração. Tal percepção a encheu de pena dele, e ela se perguntou como teria sido o resto de sua infância. Sentindo-se como se estivesse bisbilhotando, ela se afastou das fotos e foi para a cozinha, olhando em volta antes de encontrar alguns produtos de limpeza embaixo da pia. Não era muito, mas pelo menos era alguma coisa, e deu a ela uma maneira de começar a expressar sua gratidão ao menino que acabará de salvar sua vida.
Com um aceno de cabeça satisfeito, ela pegou uma esponja, o balde e a solução de limpeza antes de começar a trabalhar. Quando o clone de Sarutobi Naruto chegou, estava do lado de fora do apartamento da loira Uzumaki. Sarutobi estava prestes a bater para deixar o Naruto original saber que ele estava lá, mas o clone tomou a iniciativa e abriu a porta antes de entrar. O que os recebeu foi a visão de uma linda mulher prateada em um macacão preto e azul danificado limpando o apartamento com um rosto calmo. Quando ela ouviu a porta se abrir, ela voltou seu olhar para ela e ficou um pouco surpresa ao ver uma cópia exata do adolescente loiro que a ajudou junto com um homem idoso que ela lembrava da primeira fotografia de Naruto, em suas mesmas vestes brancas e vermelhas. E chapéu em forma de diamante. Ele é gêmeo? Ela pensou consigo mesma antes de se livrar e dar a ambos uma reverência respeitosa em saudação. Você deveria estar de pé, perguntou o clone preocupado. Você estava realmente arrasado quando te encontrei. Endireitando-se com um estremecimento oculto de dor, ela respondeu, estou bem o suficiente para andar por aí e limpar, como você pode ver. Seu irmão fez muito bem em me remendar, e ele tem meus agradecimentos. Irmão. O clone inclinou a cabeça em dúvida antes de perceber, você quer dizer chefe. Não, não somos irmãos, sou um clone feito de chakra dele. Chakra? Este menino pode usar chakra a este nível? Ela ficou honestamente surpresa, já que os usuários de chakra eram considerados uma raridade. Ela então deu uma olhada neles e escondeu sua surpresa com o nível de chakra que ambos os humanos tinham. Entendo, ela começou antes de cumprimentá-lo mais uma vez. Então seja bem-vindo ao lar, Naruto-sama. O clone perguntou enquanto Sarutobi limpava a garganta. Senhora, eu sou Hiruzen Sarutobi, Hokage e líder desta vila. Você se importaria se nos sentássemos para que eu pudesse lhe fazer algumas perguntas? Ela sentiu incompreensão, colocando os produtos de limpeza nas mãos e indo até a mesa. Sarutobi notou como ela se certificou de que ele e o clone de Naruto estavam sentados antes de se sentar. Vou responder o que puder, Hokage-sama, mas devo salientar agora que minhas respostas podem parecer confusas, se não inacreditáveis para você. Eu serei o juiz disso. Em primeiro lugar, quem é você e como você acabou com ferimentos suficientes para levar Naruto a cuidar de você em sua própria casa? Ela facilmente detectou suspeita em seu tom, junto com o olhar que ele deu a ela. Embora idoso, para um ser humano, este homem não era para subestimar. Eu sou Graifia Lucifuge, um demônio aliado à nova facção que foi formada para usurpar o regime dos 4 satãs liderados por Lúcifer, ela respondeu calmamente e em tom sério. Tanto o clone de Sarutobi quanto o de Naruto piscaram antes que o loiro perguntasse, o que é um demônio? Os demônios são os habitantes do submundo, e nós somos vistos como inimigos do Deus bíblico. Então, você é um ser das trevas? Sarutobi perguntou com uma sobrancelha levantada. Não é tão simples, mas é assim que os humanos tendem a nos categorizar, sim. No entanto, a nova facção foi formada para que pudéssemos acabar com esses pensamentos tendenciosos. O líder de nossa facção, Sir Zestes Gremori-sama, era planejando fazer tentativas de chegar a um acordo com as outras facções também. Vendo que haveria derramamento de sangue desnecessário, havia esperança de pelo menos um cessar-fogo entre nós, os anjos e os anjos caídos, explicou Graifia, vendo o clone olhar interessado enquanto Sarutobi estava sentado calmamente. Eu estou supondo então que seus ferimentos eram da batalha que estava acontecendo? Sarutobi perguntou, ao que ela assentiu. Então como você chegou aqui? Lúcifer planejou usar algo contra o Sir Zestes-sama em um último esforço, mas fui capaz de empurrá-lo para fora do caminho e fui atingido. A próxima coisa que experimentei foi voar por um estranho espaço de cores distorcidas e luzes antes de cair em uma floresta. Lembro-me vagamente de bater em alguns galhos antes de desmaiar. Assim que acordei, vi que minhas feridas foram curadas por Naruto-sama, e ele se saiu muito bem, devo dizer, ela terminou com um aceno de cabeça para o clone. Onde está o chefe? Afinal, o clone perguntou. Ele está descansando na cama. Ele tinha adormecido devido à exaustão, então eu o coloquei em sua cama e olhei em volta deste apartamento antes de encontrar aqueles materiais de limpeza. Ela respondeu, dando uma olhada rápida na esponja e no balde. Eu pensei que poderia começar a expressar minha gratidão a Naruto-sama fazendo algumas tarefas em seu nome, e enquanto eu fazia isso, vocês dois entraram. Você tem uma maneira de voltar para onde quer que você veio? Perguntou Sarutobi. E como você pode provar que é um demônio como afirma? Em vez de uma resposta vocal,
Ela respondeu a sua segunda pergunta revelando suas asas negras de couro. Junto com isso havia um pequeno fluxo de seu poder, deixando os dois homens sentirem sua natureza mais sombria. Presumo que isso seja prova suficiente da minha afirmação, ela perguntou de volta, fazendo os dois acenarem com a cabeça enquanto o clone de Naruto parecia um pouco impressionado. Quanto a voltar para casa, não tenho meios à minha disposição e não sei se vou encontrar algum. Para todos os efeitos, estou preso aqui. O clone sentiu por ela e imediatamente falou antes que Sarutobi pudesse dizer qualquer coisa. Bem, se você precisa de um lugar para ficar, então você é mais do que bem-vindo para morar aqui. Naruto, não tenho certeza se o Hokage tentou dizer, mas o loiro continuou. Ninguém mais mora neste prédio, então é basicamente meu. Você pode ter um dos quartos só para você, se quiser. O sorriso em seu rosto mostrou aos outros dois que ele acreditava que o problema estava resolvido. Graifia deu um sorriso agradecido para ele, que o fez corar com a beleza dele. Obrigado, Naruto-sama. Eu posso aceitar esse arranjo. Sarutobi finalmente falou. Naruto, você realmente não vai mais morar neste apartamento. Isso rendeu ao homem mais velho um olhar confuso de sua carga, enquanto a diaba observava silenciosamente a troca. O que você quer dizer, velho? O que eu quero dizer é isso, o Hokage disse enquanto puxava um pergaminho que tinha o nome da loira nele. Isso, Naruto-kun, é tudo que você herdou de seus pais. Meus pais? Ele perguntou em estado de choque enquanto Graifia tomava isso como uma confirmação de que ele era órfão. Eu pensei que você disse que não os conhecia. Eu tive que dizer isso porque esses eram os termos do acordo que os chefes do clã, meu conselho pessoal, e eu fizemos após a morte deles. Veja, Naruto, você é muito mais importante do que você aprendeu a acreditar, e não apenas por causa de o que você segura. O que ele tem? Pensou Graifia antes que seus olhos se movessem para a porta entreaberta do quarto. Estendendo a mão, ela teve uma segunda sensação de seu poder e passou pelo chakra que ele tinha naturalmente. O que ela sentiu a deixou atordoada, pois era uma energia pesada que não era dele, mas ao lado disso havia uma lasca brilhante de poder que estava profundamente ligada à loira. O que é aquilo? Sem saber o que Graifia estava fazendo, Sarutobi continuou. Veja, sua mãe foi o último membro do clã Uzumaki que viveu nesta aldeia. Devido à destruição de sua aldeia e ao quase genocídio, isso torna herdeiro do clã aqui no Vila da Folha. O clone tinha um olhar de choque absoluto em seu rosto. Eu sou um herdeiro, ele perguntou suavemente, descrença inundando seu tom. Está correto. Na verdade, desde que você se tornou um ninja, agora você tem um assento disponível para você no conselho do clã, ao lado de Sasuke e do assento do clã Uchiha. Sua mãe era um membro ativo em muitas reuniões e muitas de suas ideias foram incorporadas ao sistema da aldeia. Quanto ao seu pai. Perdoe-me por interromper, cortou a diaba, mas estou correto ao assumir que ele é parente de alguém associado ao cargo de Hokage. Os dois homens se voltaram para ela, um confuso e o outro desconfiado. E como você chegou a essa conclusão? Ela se levantou de seu assento, foi até a mesa que tinha as 3 fotos e trouxe a que tinha Naruto o mais novo. Apontando para um ponto específico da foto, os dois viram o dedo dela apontado para uma moldura no final da parede do escritório que continha o retrato de um homem loiro. As semelhanças entre Naruto-sama e aquele homem são praticamente impossíveis de perder. As únicas diferenças que posso ver são as marcas de seu bigode e o formato de seu rosto, que presumo que corresponda à mãe dele, respondeu a mulher calmamente. Espere, o clone começou, olhando mais de perto a foto. Esse é o quarto Hokage. O quarto era meu pai, ele perguntou em estado de choque. Meu pai selou a Kyuubi em mim? Um Kyuubi, pensou um prateado surpreso. Se ele segura uma Kyuubi, isso explicaria a presença mais pesada dentro dele. Mas qual era aquele outro poder que estava lá no fundo? Suspirando, o terceiro assentiu em confirmação. Sim, o quarto Hokage foi nomeado Minato Namikaze, e ele era de fato seu pai depois que Kushina Uzumaki, sua mãe, deu à luz a você. O homem então tirou uma pequena foto e entregou ao clone. Olhando para ele, o clone de Naruto já estava lutando contra as lágrimas enquanto Graifia, movida pela curiosidade, se aproximou de seu assento para dar uma olhada. Na foto, estava Minato sem sua famosa capa flamejante. Ele estava sorrindo brilhantemente para a câmera e abraçando uma mulher ruiva por trás. A dita mulher era incrivelmente bonita, e Graifia teria confundido com uma Gremore se ela já não tivesse ouvido o nome Uzumaki.
Seu rosto ligeiramente arredondado foi igualado por Naruto, e na foto ela tinha uma protuberância perceptível em seu estômago, prova de que ela estava grávida de Naruto no momento em que a foto foi tirada. Pai! Sussurrou o clone. Quando ele olhou para o lindo sorriso de sua mãe, uma lágrima rolou por seu rosto. Mamãe! Sentindo sua necessidade de apoio, Graifia gentilmente colocou a mão ilesa em seu ombro e gentilmente a agarrou. Ele se virou para ela e ela lhe ofereceu um pequeno sorriso, que ele retribuiu antes de colocar a foto cuidadosamente sobre a mesa, como se fosse feita de vidro. Obrigado por me dar isso, velho, afirmou Uzumaki com gratidão. Mas, o que acontece agora? Os chefes do clã e seu conselho obviamente sabem sobre minha linhagem, então o que isso significa para mim? Isso significa que você agora tem o direito de viver na propriedade de seus pais, que foi declarada como o Complexo Uzumaki por mim e meu conselho. A Graifia-chan pode vir comigo? Ele perguntou, surpreendendo a mulher tanto com seu pedido quanto com o sufixo afetuoso adicionado ao nome dela. Quero que ela tenha um lugar para ficar se ficar presa aqui. Uma ideia surgiu em sua mente e ela falou. Hokage-sama, ela começou, chamando a atenção de ambos, eu solicito cidadania aqui em sua aldeia, juntamente com a oportunidade de servir como empregada pessoal de Naruto-sama. Essa declaração lhe rendeu uma sobrancelha levantada do Hokage enquanto o clone de Naruto parecia surpreso. Vê, você não precisa ser minha empregada, Graifia-chan, ele tentou assegurá-la, não querendo que ela sentisse que lhe devia alguma coisa. Eu aprecio a preocupação e cuidado que você deu e oferece a mim, Naruto-sama, mas este é um pedido que desejo ver cumprido. Explique, respondeu Sarutobi antes que o clone de Naruto pudesse comentar. A família Lucifuge sempre se orgulhou de servir ao Lúcifer Satã, o mais forte dos quatro. Se eu não tivesse sido levado por aquele estranho cristal, teria feito o mesmo pedido ao Serzeshi-sama depois que ele levou o Lúcifer título. No entanto, este pedido vai além dessa forma de dever para com o nome da minha família, afirmou. Naruto-sama mostrou ser alguém com um nível incrível de potencial, e não quero dizer por causa de sua linhagem ou da Kyuubi. O clone estava lutando contra um rubor tímido com a força em sua voz quando ela disse que ele tinha potencial. Apenas um punhado de pessoas mostrou esse tipo de apoio a ele. Enquanto isso, o Hokage questionou, se não for por essas razões, então qual é a fonte do potencial que você vê nele? Ficando apenas uma fração mais alta, ela respondeu, a compaixão de Naruto-sama é onde encontro essa fonte. Isso me lembra de Serzeshi-sama, e ele provou ser um líder inestimável. Se nutrido e permitido crescer, a compaixão de Naruto-sama poderia levá-lo a se tornar alguém que vale a pena, um homem que vocês, humanos, poderiam admirar. Agora, a força em sua voz, junto com a convicção que ela demonstrou em sua reivindicação, fez o clone corar enquanto Sarutobi sorria interiormente. Finalmente! Alguém mais vê o quão especial você é, Naruto-kun. Assentindo, o homem permitiu que o sorriso aparecesse enquanto olhava para a mulher. Muito bem então. Vou fornecer-lhe todos os formulários necessários e você está livre para se tornar a empregada de Naruto-kun, se desejar. Isso deve permitir que você se torne um membro honorário de seu clã devido às leis do clã que foram acordadas pelos outros chefes do clã. Eu devo ter a papelada pronta para você amanhã, então apenas peça para Naruto-kun levá-lo ao meu escritório. Ela sentiu agradecida e virou-se para o clone, dando-lhe uma reverência da cintura. Estou ansioso para atendê-lo, Naruto-sama. Constrangido por nunca ter recebido gesto tão respeitoso, o clone coçou a cabeça timidamente. Ainda acho que você não precisa fazer nada por mim, ele começou, mas você diz que tem o potencial para ser uma ótima pessoa. Então, quem sou eu para decepcioná-lo? Sua pergunta retórica foi seguida por um sorriso brilhante que fez Graifia sorrir de volta. Sarutobi, ainda sorrindo, entregou o pergaminho ao clone de Naruto. Há registros da história do seu clã junto com o jutsu pessoal de ambos os seus pais e suas notas combinadas sobre Fuinjutsu. As chaves para sua nova casa também estão seladas dentro. O novo herdeiro Uzumaki assentiu com gratidão. Obrigado, Hokage-sama. Isso pegou o homem idoso desprevenido por um momento, mas então ele ganhou uma expressão inexpressiva. Esta vai ser uma daquelas raras vezes que você me chama assim, não é? Eu não tenho ideia do que você está falando, respondeu atrevidamente a loira com uma expressão inocente. Revirando os olhos com um sorriso, o Hokage deixou o apartamento em um piscar de olhos, deixando Clone e Graifia sozinhos. A mulher então falou, bem Naruto-sama, vendo como seu eu original está descansando, vou terminar de arrumar aqui. Tudo bem então.
Vou dissipar em alguns minutos de qualquer maneira, já que estou com pouco chakra. Certifique-se de deixar o chefe saber o que aconteceu esta noite, certo? Ela deu a ele uma reverência. Sim, Naruto-sama. E com isso, o clone de seu novo mestre se dissipou e ela voltou para o balde de limpeza. Mais uma vez pegando a esponja, ela continuou de onde havia parado na limpeza do apartamento. No dia seguinte, Naruto e sua nova empregada estavam dentro do escritório do Hokage. Naruto foi capaz de recordar pedaços do que seu clone experimentou e Graifia estava mais do que pronta para preencher os espaços em branco conforme necessário. Além disso, ela inexplicavelmente conseguiu obter um uniforme adequado para uma mulher em sua posição. Era um vestido azul e branco com um avental branco e uma tiara que prendia o cabelo no lugar. Ela deixou o cabelo cair atrás dela, amarrando-o baixo para evitar que fosse pego pela brisa. Para finalizar o uniforme, havia um redemoinho vermelho diretamente sobre o coração e outro maior nas costas. Sarutobi teria perguntado como ela conseguiu tal roupa, mas o olhar que recebeu de Naruto interrompeu essa noção. A mensagem era clara: não tente entendê-lo porque você nunca o fará. Bem, como eu disse na noite anterior, aqui estão os formulários necessários para que você se torne legalmente um cidadão da Aldeia da Folha. Graifia levou um momento para preenchê-los com as informações necessárias antes de devolvê-los ao Hokage. Agora, considerando as circunstâncias, vou pedir que você mantenha suas características diabólicas escondidas. Se elas forem descobertas, explicaremos que é simplesmente uma linhagem sob o nome de sua família. Eu entendo, Hokage-sama, ela respondeu. Mas e quanto ao meu local de origem? Deixei em branco, pois seria imprudente notar que sou do submundo. Eu tenho isso coberto também. A névoa oculta está passando por uma guerra civil neste momento, então não será difícil dizer que você é simplesmente um refugiado escapando da guerra. Obrigada pela consideração, Hokage-sama, ela disse com uma reverência. E quanto aos chefes do clã e seu conselho sobre mim? Perguntou Uzumaki. Eles estão cientes de seu novo status e vamos apenas revelar que você está pronto para liderar o clã Uzumaki ao público. Considerando o fato de que seu pai se tornou o homem mais odiado da Pedra Oculta, acreditamos nisso. Seria melhor manter o conhecimento de sua conexão com você para nós mesmos. Não queremos arriscar a pedra para reacender seu antigo rancor com esse conhecimento. Entendi. Eu não acho que vou usar o nome dele de qualquer maneira. Eu fui Naruto Uzumaki toda a minha vida, então mudar para Namikaze seria muito estranho para mim. Compreensível. Agora, lembre-se que a colocação de sua equipe está definida para o final desta semana. Portanto, certifique-se de se preparar para esse dia. A loira sentiu enquanto Graifia assegurou. Vou me certificar de que Naruto-sama esteja bem preparado para esse momento, Hokage-sama. Com isso, os dois deixaram o idoso sozinho para preencher as lacunas nos papéis de cidadania de Graifia. Assim que ele terminou e mandou sua secretária enviá-los, um rosto familiar saltou para dentro do escritório pela janela. Ei, velho! Cumprimentou a voz barulhenta de Anko Mitarashi, que estava sorrindo para ele com um bastão de dango agindo como um palito em sua boca. Estou aqui por causa daquele pedido que fiz a você ontem à noite. Depois que o Hokage voltou ao seu escritório de seu encontro com o clone de Naruto e Graifia, ele foi abordado por Anko. O pedido dela o surpreendeu, mas ele viu os benefícios nisso, especialmente para um certo genin que se mostrou muito promissor. Sim, eu pensei sobre isso esta manhã e posso ver o mérito nisso. Embora Kakashi fique desapontado, ele terá que se contentar com o time que eu designei para ele. Ele tirou um formulário de uma pasta que havia sido marcada com um lembrete e carimbou-o para confirmar. Entregando-o a ela, ele disse: como solicitado, vou deixar você assumir o treinamento de Naruto com ele como seu aprendiz. Você e ele têm problemas semelhantes e podem trabalhar bem juntos, então estou esperando grandes coisas do vocês dois, Anko. Ela sorriu brilhantemente para ele enquanto lia o formulário legal em suas mãos. Não se preocupe, velho. Vou me certificar de transformar o Gaki em um dos melhores shinobi que esta vila já viu. Ótimo! Com você e Graifia-san em sua vida, mal posso esperar para ver que tipo de homem Naruto-kun se tornará. Ela piscou com isso. Quem é agora? Assim, você não sabia. Naruto ganhou a confiança de uma mulher chamada Graifia e ela se ofereceu para se tornar sua empregada pessoal, tornando-a uma Uzumaki honorária. Acredito que ela também terá um papel ativo em seu crescimento e ajudará a aprender a controlar seu próprio poder. Oh, sério? Ela perguntou com um sorriso crescente que mostrava um par de presas perversas.
Bem, suponho que terei que fazer uma pequena visita aos dois. Antes que Sarutobi pudesse dizer qualquer coisa, ela se foi. Com uma gota de suor, ele comentou: espero que ela não exagere com essa visita. Pelo que senti dela, Graifia sem dúvida poderia me causar muitos problemas.